Quer dizer, eu assumo o cristianismo na sua totalidade, não como uma doutrina. Uma doutrina é algo que os seres humanos pensaram sobre a realidade. Portanto, a doutrina nunca é realidade em si mesma. Ela pode ser verdadeira, ou seja, quando ela descreve a realidade corretamente, mas ela não é a realidade. Mas a palavra de Deus não é uma coisa que alguém pensou. Ela é a realidade em si mesma, pô. Então ela não pode ser tratada como as outras doutrinas. Vou aqui comparar a doutrina da igreja com a doutrina de Karl Marx. Fala, você tá doido, porra? É? A doutrina da igreja não é uma doutrina, ela é uma coisa, é uma realidade, é um ente do mundo real. Imposto ali, assim como Deus criou as pedras, as montanhas, os bichos, ele criou essas palavras, meu Deus do céu. Então você não pode tratá-las como se fosse uma doutrina, uma filosofia, não pode ser assim. Ela é parte da realidade. Por isso que eu já falei mil vezes, os 10 mandamentos não são uma série de deveres, são uma série de realidades. É? Quando Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas, ele não está dizendo que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Ele está falando que você ama a Deus sobre todas as coisas, porque se você não ama a Deus, você não ama mais nada. Você está entendendo? O amor a Deus determina todos os outros amores que você tem. E é Ele que infunde realidade no seu amor. É difícil entender isso? Portanto, isso não é propriamente um mandamento. Ele está dizendo como as coisas são, não como elas devem fazer. É? Deus, por acaso, fez um mundo ideal para você viver? Não, Ele fez um mundo real. É? E tudo que Ele diz é constituído do mundo real. Então, a palavra revelada tem que ser tratada de uma maneira totalmente diferente daquela que você trata todas as demais doutrinas. Você tem que tomá-la como coisa, não como ideia. Né? Está entendendo? Então, é claro que existe doutrina também. Doutrina é o quê? As palavras dos teólogos, as interpretações que os santos dão para o Evangelho. Aí é doutrina. Mas as próprias palavras de Deus não são doutrina, elas são realidade. É? Quando eu digo que elas são realidade, não estou querendo dizer que elas são apenas verdadeiras. Uma doutrina humana pode ser verdadeira. Você pega, por exemplo, sei lá, a aritmética elementar foi criada por seres humanos, é tudo verdadeiro ali. Né? Então, não é quando eu digo que ela é realidade, eu estou querendo dizer que ela é constitutiva do próprio universo e não das nossas ideias. Não é algo que nós temos que pensar a respeito. Né? Ela faz parte, não dos nossos pensamentos, mas das coisas, do universo das coisas e seres. Está entendendo? O dia que eu entendi isso, eu vi assim que a maior parte das pessoas religiosas não tem a menor ideia disso. Então elas aderiam à palavra de Deus como poderiam aderir, sei lá, as ideias de Karl Marx ou de Augusto Comte, como se fosse uma doutrina. Eu falei, está errado. A palavra doutrina aí é usada com relação às palavras de Deus, a doutrina é sagrada, mas tem um sentido diferente do que a palavra doutrina tem em outros casos. Então, sei lá, tem que inventar uma outra palavra, mas eu não gosto da palavra doutrina. Doutrina é uma coisa que um ser humano ensina para outro ser humano. Né? Você, quando Deus disse, faça-se a luz, Ele estava ensinando a gente ou estava fazendo a luz? Isso não é uma coisa que Ele disse a respeito da luz. A palavra dele constitui a luz. Dá para entender a diferença? Hein? O que Deus diz acontece na realidade. Por isso que Ele mesmo diz, eu não penso como vocês. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E os meus caminhos não são os seus caminhos. Eu pensei nisso muitos anos. Falei, pô, o que quer dizer com isto? Né? Ele está realmente dizendo que ele não pensa como nós. Nós fazemos doutrinas a respeito da realidade. Ele faz a realidade. Dá para entender? E o texto sagrado é parte dessa realidade. E não parte das doutrinas, parte dos pensamentos humanos. É uma coisa simples de entender. Depois que eu expliquei, né? Agora, outro dia teve um que me respondeu, como? Esse Olavo diz que não tem doutrina de Deus? Aqui tem as doutrinas, tem as palavras de Jesus no Testamento. É difícil, né? É difícil, porra. É? Quer dizer, é impressionante. Para um sujeito inteligente, todo mundo é inteligente. Eu sempre vejo todo mundo pelo seu lado inteligente e pela inteligência, pelo menos, que o sujeito pode desenvolver. Mas quem é burro só vê burrice em todo lado. Ele encontra um sujeito que tem inteligência 100 vezes maior que ele, não enxerga isto. Tem esse menino aí da tal da orientação